vosso nome, porém, seja a glória. Abençoado sejais do Senhor que criou o céu e a terra. Os céus são para os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os homens. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo, o Paráclito, haverá de lembrar-vos o que tenho falado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo afirma que aqueles que acolhem e observam os seus mandamentos, esse de fato ama. Então, o primeiro critério, o primeiro passo na vida espiritual é conhecermos e vivenciarmos os 10 mandamentos. Ou seja, que nós possamos de fato ter isso presente em nossa vida. Por isso, até mesmo o exame de consciência para uma boa confissão começa a partir dos 10 mandamentos, extraindo dali critérios para que sabermos se estamos ou não em amizade, em comunhão com Deus. Ou seja, é o primeiro degrau da amizade com o Senhor. Nós conhecemos a Deus a partir daquilo que Ele nos revelou, ou seja, nós sabemos qual é o caminho a seguir, porque o próprio Senhor assim mostrou para nós. Ou seja, não é um caminho que nós livremente escolhemos, determinamos quais seriam as coisas agradáveis a Deus, quais seriam aquilo que faria ou não a sua vontade, mas Ele quis mostrar-nos: seguindo esse caminho obtereis a vida. Ou seja, se seguirdes esses mandamentos, sereis meus discípulos. Ou seja, que nós possamos ter um coração aberto para que nós possamos vivenciar os ensinamentos de Deus. Depois, a pergunta de Judas Tadeu, ou seja, não Judas Iscariotes: como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus nos diz que Ele não se apresenta como um rei dominador que se impõe pela força, pelo poder, mas Ele está sempre habitando em cada coração. Ele se manifesta de modo pessoal a cada um daqueles que o ama. Aí está a diferença de Jesus em relação a qualquer outra realidade, porque Ele conhece individualmente cada um de nós. Ou seja, Ele se manifesta, Ele vai fazer morada em nossos corações. De modo teológico, a imitação de Deus em nós. Deus sem fazer morada em nossos corações. Portanto, nem todos são capazes de amar
e de acolher a Jesus Cristo, mas aqueles que o amam e acolhem a sua palavra, nesse ele faz morada. Por isso nós encontramos ainda hoje tantas pessoas que não acolhem Jesus, que não têm fé, por mais que você anuncie-lhes Jesus Cristo, por mais que você possa dar-lhes catequese, tem um fechamento total. A graça é o amor de Deus. São João Paulo II, comentando esse fato, escreveu: para algumas pessoas, há aquilo que a igreja chama de ignorância invencível. Por mais que você fale de Jesus Cristo, por mais que você anuncie, explique, ainda assim a pessoa tem um fechamento total ao amor de Deus. Ou seja, não tem a capacidade de acolher em seu coração nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pensamos que isso acontece em lugares distantes, em países industrializados, onde há tanto se perdeu a fé, mas não é verdade. Também em nosso interior, cidades pequenas e simples, há tantas pessoas que não amam e que não acolhem Jesus Cristo. Vivem como se Deus não existisse. Estão preocupados apenas com as suas coisas, com seus negócios, com seus afazeres, e pensam que Deus é uma besteira e que não precisam rezar, não precisam ir à igreja, que não tem nenhum interesse em se organizar para conhecer e amar a Jesus Cristo. Nos assusta quando encontramos pessoas que dizem: não tenho fé, não vejo que seja necessário ir à igreja ou rezar, nunca tive necessidade de Deus. Eu já escutei isso. Chega a ser assustador. Pessoas de certa idade, não são jovens rebeldes, pessoas de certa idade que dizem que nunca rezaram, que nunca sentiram essa necessidade e que estão bem. Ou seja, um fechamento total à graça de Deus. Por isso Jesus diz: eu não posso manifestar a todos, mas aqueles que acolherem anteriormente a minha palavra, eu virei e farei morada neles. Portanto, é de fato uma experiência pessoal com Jesus, seja um amor único e irrepetível que Jesus constrói com cada alma, com cada um de nós. É à medida que nós abrimos o nosso coração a Deus, que começamos a viver os 10 mandamentos, que começamos a acolhê-lo em nossa vida, aí sim começa uma história de amor com Jesus. Nós possamos ser felizes, agradecidos, porque nós acolhemos essa palavra e temos a certeza que Jesus e o Espírito Santo vem morar em nós, para nos ensinar, para formar o nosso coração a fazer sempre a sua vontade, para nos ensinar a querer estar no céu. Que nós possamos de fato pedir ao Senhor a graça de nunca nos afastarmos do seu amor, mas que possamos cada vez mais abrir os nossos corações ao seu amor. E como nós sabemos isso? Todas as vezes que evitamos os pecados, significa que nós estamos abrindo o nosso coração à graça. Que a graça de Deus nos livra das ocasiões próximas de pecado. E também, quando nós nos encaminhamos ao pecado, sabemos que algo é um mal e continuamos fazendo, nós também estamos fechando o nosso coração à graça de Deus. Porque sabemos que este é o caminho, mas preferimos esse. Ou seja, que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, cada vez mais ao amor de Deus e, sobretudo, sejamos nós também capazes de rezar por tantas pessoas, para que possam vencer essa ignorância invencível e que possa, de fato, abrir os seus corações